Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje já precisou ler coisas na seção do usuário ou setar variáveis na seção do usuário? Vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa muito interessante que vai te facilitar. Bom, aqui, como sempre, a nossa documentação da ServiceNow, onde explica bastante sobre o Put Client Data e o Get Client Data, que são os dois métodos que a gente vai usar, que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente com o Put Client Data a gente vai setar numa variável algum valor e esse valor ele só vai ser salvo durante a sessão do usuário. Significa que assim que o usuário se deslogar, por exemplo, esse valor vai ser apagado. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu quero dar um exemplo um pouco diferente do que tem ali na documentação, que é basicamente a gente quer colocar um objeto nessa variável na seção do usuário. Então, basicamente, a gente criou aqui um objeto, colocou nesse objeto duas propriedades, e-mail e nome, e a gente está colocando que nessa variável aqui, a gente está salvando esse objeto. Essa é a primeira coisa. Depois, a gente vai ler essa variável e a gente vai parsear esse objeto e vai dizer que a gente só quer ler, por exemplo, o e-mail. Esse é o primeiro passo. Então, quando a gente roda esse código, a gente vê que onde a gente colocou os dois prints ali para colocar na tela, o primeiro deles é que a gente tem o nosso objeto inteiro e a gente também, se a gente fizer o parse, a gente consegue pegar apenas a propriedade que a gente quer. Isso aqui, ele é muito poderoso quando tu quer unir com outras coisas, como por exemplo uma script action. Ela te dá a liberdade de quando algum evento for triggered, tu vai salvar alguma coisa na seção do usuário, por exemplo. Um exemplo bem comum que eu vejo entre os clientes é, por exemplo, quando o usuário se loga na seção, a gente tem que salvar alguns valores na seção do usuário e reutilizar isso durante a seção. Um outro exemplo é quando a gente tem que fazer o impersonate de um outro usuário aqui, como por exemplo, a gente vai fingir ser outro usuário, entrar na seção desse usuário, a gente vai querer que alguns valores sejam colocados na seção desse novo usuário. Assim como quando a gente acaba de fazer essa impersonation, que chama, né? Por exemplo, agora eu vou virar o Abel Tutor, eu vou ver aqui como é que o que ele vê e tudo mais. Então agora eu entrei na seção dele e eu quero que algumas coisas sejam setadas na seção dele. Assim como quando eu acabo essa impersonation, esses valores vão ser apagados e eu vou voltar com os valores que vão ser setados no meu usuário. Então, são diferentes coisas, diferentes maneiras que tu pode unir para utilizar esse Get Client Data ou Set Client Data. Um outro exemplo. Tu quer, através do Service Portal, tu quer salvar alguma coisa na seção do usuário para interagir entre as páginas, para saber, por exemplo, se o usuário possui algum atributo. Por exemplo, tu vai controlar a visibilidade de um botão. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês, então, como fazer a união entre colocar as coisas na seção do usuário e usando as script actions, para mostrar para vocês um pouco desse poder, usando a combinação desses dois. Bom, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado nos próximos vídeos que estão por vir. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.